Eu sou o Gus. Eu sou o Ed. A dupla dinâmica do Papo de Colecionador. E hoje nós vamos responder ao seu pedido. Fala aí, galera! Vocês pediram, em especial o Thiago pediu, Thiago Montagnoli, então a gente vai fazer aqui... Montagnoli? Montagnoli. Depois você manda pra gente se a gente falou certo seu nome. Peço desculpa se enganei. Deve ser costela italiana, se eu não me engano. Eu também tenho costela italiana, ninguém fala certo esse cafundo. Ah, então... também, o meu também não. Bom, a continuação, né? O Thiago pediu pra gente fazer de 2010 a 2019, então vocês já devem ter visto aqui no canal. A gente fez a primeira parte da primeira década 2000. Dos anos 2000 e agora a década que a gente está quase terminando aqui. Inclusive vai ter um spoiler, né? Porque eu falei no programa anterior que eu tô prestes a fazer um top 30, né? Que eu faço todos os anos aqui do Metal Open Mind. E você já vai ver um deles de 19. E calhou pra mim o 2019. Então, pô, já vou ter que fazer um spoiler aqui, mas tudo bem. Então aguenta aí, a gente vai começar com 2010. Ok, 2010, né, como sempre aqui falando um pouquinho as coisas que venderam, o que aconteceu nessa época. Em 2010 o disco mais vendido foi do Eminem. De novo, o cara já tinha sido em 2002, repetiu em 2010. Tá? E duas coisas que aconteceram aí em 2010 que me chamaram a atenção. Foi um derramamento de óleo no Golfo do México, que a gente reviu esse ano aqui no Brasil, então desgraçou tudo lá no México. E o Wikileaks, que começou a estourar lá em 2010. Tá? Em termos de música, o álbum que eu escolhi, eu não comprei em 2010, eu comprei esse álbum acho que há 2 anos atrás, ou ano passado, mas é de lá, o Gram Magus, Hammer of the North. E o Gram Magus começou acho que justamente a chamar atenção com esse quinto álbum. Antes disso eles eram meio, sei lá, meio doom, meio epic metal, não sei o que, mas aqui começaram a aparecer faixas um pouco mais, sei lá, metal mesmo pra mim, que eu gosto de uma coisa mais tradicional, né? Mas tem um pouco de tudo. Então o Gram Magus é até uma banda difícil de você falar assim, pô, que tipo de metal dos caras, né? Eles tocam um pouco de cada coisa, mas sim, muito legal, com muita raça, né? Pra mim eu diria que eles são tipo um epic metal, sei lá, prazeroso, né? Sem aquela coisa de tipo Manowar, assim, muito sangue, muita batalha. Eles têm uma coisa épica assim de fundo, um pouquinho de Doom, sei lá, umas coisas assim meio diferenciadas, então eu gosto muito, quer dizer, eu comecei a gostar demais do Gram Magus e comecei atrás dos álbuns anteriores e acabei indo atrás desse aqui do Hammer of the North, né, que eu acho que é da discografia deles, aquele que foi um divisor de águas, né, então pra mim é talvez um dos melhores, se não o melhor do Gram Magus, né. Eles lançaram um álbum esse ano, 2019, não sei se vai entrar no seu top 30, não vamos falar sobre isso. É um guerreiro. É alguma coisa Wolf. Eu vi muita gente falando bem, né? Então não sei também se tá legal ou não, mas se tiver igual esse aqui, vale a pena você carimbar. É uma banda que não decepcionou, né, daqui pra frente. Daqui pra trás, toma cuidado. Eu acabei comprando alguns álbuns anteriores a esse, é meio diferentão, um negócio meio esquisitão. Até o nível de gravação não é tão bom. Então a partir daqui, a partir de 2010, pode ir atrás do Gram Magus, que vale a pena. Legal. Cara, 2011 eu resolvi pegar um artista aqui do blues, mas do blues muito bom, assim, que eu descobri, já tinha ouvido falar dele, eu acho que eu só comecei a conhecer a fundo os discos dele com um projeto que ele tem com o filho lá do Bohan, e com o Glenn Hughes e com o Derek Sherinian, que é o Black Country Communion. Estou falando aqui do Joey Bonamassa. Esse álbum aqui, acho que é o 9º álbum do estúdio dele, chama Dust Bowl, e eu também não conheci na altura, eu conhecia de nome, né, Joey Bonamassa, mas comecei a conhecer o trabalho deles por causa do Black Country Communion, e fui atrás e acabei conseguindo, até fiz um vídeo aqui no canal, fui até uma cidadezinha do interior aí buscar um lote, né, de uma pessoa que tinha falecido, e tava vendendo muito barato os CDs, e depois quando eu fui ver a maioria era importada, coisa rara, então foi muito legal fazer aquele garimpo.
E tava lá no meio vários discos do Bonamassa, acho que tinha uns 4, e que são caros até. Eu vejo no Discogs, não sei porquê, quando você encontra caro, assim. Não é um disco barato de se comprar, mas um puta de um disco. Quem gosta de blues, assim, esse cara é fenomenal. Então eu quis fazer um destaque aqui para uma coisa diferente, né? Que foge aqui ao heavy metal, mas que tem uma qualidade incrível. O cara é respeitado no meio, né? O cara é muito respeitado. Muito bom. 2011. Vamos para 2012. 2012, disco mais vendido, Adele. Meu Deus do céu, acredite se quiser. Tem uma coisa que aconteceu em 2012 que é muito legal. Se você não sabe, vai estudar sobre isso. A descoberta do bóson de Higgs. Achei que tinha acabado o mundo. Não, mas é o contrário. A partícula bóson de Higgs é a partícula de Deus. E, provavelmente, dizem os cientistas teóricos, que ela que deve ter originado o Big Bang. Então foi descoberta, né, nesse ano. E nesse ano eu tive uma notícia assim maravilhosa para eu que sou fã. Né? Falei assim, pô, o Running Wild vai voltar, né, e vai lançar um álbum novo. Então eu fiquei na expectativa. E o meu destaque é realmente para o Shadowmaker. E embora o álbum em si, putz, né, ai meu Deus, parece uma continuação do Toxic Trace lá do Giant, né? Que ele tava fazendo uma coisa mais pop punk, não sei o que. Tem algumas faixas assim. Então o álbum em si não, mas o destaque pra mim é a volta. Essa banda que eu amo muito, gosto bastante. E aqui tá um item colecionável, é um box, né, que vem um monte de coisa. Então vou mostrar rapidinho aí. Vem com um livreto da história da banda, tá? Que é muito legal, acho que a coisa mais legal que tem é esse livro. Né? Várias fotos, contando a história de todos os álbuns, né? A história, é claro, pelo rock and roll, né? Claro. Sim. Adesivo, fotos, né? O CD, aqui, um slipcase, tá? E o mais legal também, uma das coisas mais legais, o pôster Shadowmaker aqui, que seria como se fosse um novo mascote, mas que não rolou, né? E a versão em vinil. Eu achei fraquinha essa ilustração. A versão em vinil que vinil aqui é transparente. Né? E é claro que sempre vem uns rasguinhos que o vinil acaba forçando, né, o papel. Aqui. Vinil transparente, tá? Os meus amigos colecionadores de vinil, eles não colocam o vinil dentro do pra fora, papel. né? Eles compram uns plásticos especiais e deixam por fora do papel. Pra não rasgar. Com o tempo acaba rasgando, entendi. Então tá aí, é um destaque aí desse ano, Running Wild Shadowmaker. Ó, 2013, enquanto ele arruma aqui, já vou adiantando pra gente não ficar aqui um vídeo muito longo. Eu não tinha como não falar desse álbum, embora muita gente possa dizer assim, mas esse não é o melhor álbum deles. Assim, gosto é gosto não se discute, mas eu tive que trazer 2013 e Sim. o Black Sabbath lançou o 13, que não é o 13º álbum, é o 19º álbum de estúdio do Black Sabbath, e já fazia tempo que eles não gravavam, ou pelo menos lançavam um full com o Ozzy, né? Sim. Eles tinham feito o Reunion, que tinha acho que 2 inéditas, fizeram a tour, um disco ao vivo que tinha 2 inéditas. Mas sabe qual foi o último disco com o Ozzy? Black Sabbath? Never Say Never? Não. Never Say Die. Never Say Die. Never Say Die. Never Say Die. 74? Não. Acho 79. 79, 78, né? Porque aí entrou o Dio em 80. Então, muito tempo. E, putz, Black Sabbath, assim, eu adoro, todo mundo aqui sabe que eu adoro o Dio, né? Então, é ao concurso. Mas, puta, Ozzy com Sabbath é uma combinação que remete aos primórdios, né? Do heavy metal. Cara, lembra, mas parece que eles pegaram dali onde tinha parado e deram a mesma sequência, né? Eu gostei muito desse álbum, inclusive essa God's Death da parceria, já começou, da parceria aqui conceitual com o Peter Joseph, né, que é o cara do Zeitgeist. Inclusive tenho aqui uma música chamada Zeitgeist e tem a música God is Dead, que tem o clipe com imagens também dos documentários do Zeitgeist. Então eu já adorava todas a parte
relevante que esse cara traz, tipo, de história, de economia, de atualidade, de pensar num mundo melhor, o que é que falha, tipo um pensamento mais global, assim, né, que a gente vive nesse mundo que não dá mais para essa coisa de cada um pensar por si, embora infelizmente a gente está meio que tendo Uma volta, né? volta As cavernas. não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, mas infelizmente eu acho que faz parte. Às vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Esperamos que sim. Mas eu gostei muito conceitualmente e da música também. É estranho não ter o Bill Ward, tinha que ter esse batera, só que eles não conseguiram chegar com a cor. Mas não rolou. Não rolou, então colocaram aqui o cara que é do Rage Against the Machine, que por acaso voltou, né? A gente recentemente falou deles aqui. Mas então, não sei se o Bill Ward estaria fisicamente. Sim, ele tem uns problemas sérios de saúde. Mas enfim, pra mim é um grande álbum. E 13, né? 13. Eu nasci no dia 13 e esse ano vai ser sexta-feira 13. Então, Black Sabbath, em homenagem a eles, aí meu destaque 2013. Muito bom, vamos para 2014. 2014, quem estava nas paradas de sucesso? Taylor Swift. Isso é country pop. Em 2014 também aconteceu aquela desgraça do 7-1 no Brasil, tomando 7-1. E teve uma seca aqui em São Paulo. Não sei se você vai lembrar. Sim, Ficou sem água aqui, a represa secou tudo. Assim, umas coisas que eu me lembrava que tinham acontecido. Volume morto. Mas foi o ano que eu pude viajar pra fora, fui pros Estados Unidos, fui conhecer a Disney, nunca tinha ido. E pô, tô eu lá no Walmart da vida, lá, vendo comprar uma máquina fotográfica e eu vejo, não foi nem no Walmart, foi naquele Best Buy. Sim. Fui comprar uma máquina fotográfica e eu vejo que tinha acabado de lançar Redeemer of Souls, do Judas Priest. Comprei essa versão aqui com disco bônus, que vem com esta. E um disco legal, cara. Realmente eles se redimiram do Nostradamus, né? Que foi o anterior. Era uma viajada. Pô, eu achei um disco muito bom. E pra mim aqui, só pra falar de uma música que eu tenho que falar, que eu gosto muito dela, The Swords of Damocles. Puta, não sei porque eles não tocaram ao vivo essa música. Acho que até tocaram alguns shows, não caiu muito bem. Então eu acho que essa música aqui não sai da minha cabeça. Então quando eu lembrei de 2014, me veio à mente que, pô, trombei assim, eu nem sabia que ia ser lançado o álbum, não. Sabe que você tava na loja e falei, pô, lançar disco novo, né? E acabei comprando e foi realmente um excelente álbum, Redeemer of Souls, Judas Priest, 2014. Legal, olha, 2015, curto e grosso, meu destaque aqui vai para o regresso do Faith No More, Sol Invictus. Sou fã de Faith No More desde... Não vou dizer que desde o início, porque no início tinha um outro vocalista, eu só vinha descobrir depois, né? Que os 2 primeiros álbuns eram com outro vocalista. Mas desde que o Mike Patton entrou, que eu acho que ele é a força motriz ali, criativa da banda, eu adoro tudo que eles fazem, eu gosto bastante, eu acho eles muito originais. E eles estavam aqui no hiato grande, mais de uma década aqui sem gravar nada juntos, foi o Angel Dust, o último? Não, teve um depois desse. King for a Day? Não, teve um depois desse, que agora não vou lembrar o nome, mas teve. Acho que foi 13 ou 14 anos, enfim, mais de 10 anos com certeza, até eles voltarem com esse, que eu acho, na minha opinião, é um grande álbum. Não fizeram mais nada depois dele, o que... Antes eu entendia porque o Mike Patton tinha 500 projetos paralelos, tinha o Mr. Bungle, ele montou a IPK, que era a editora, começou a lançar muita gente, então ele fazia participação em um monte de projetos, então eu achava que era por isso que o Faith No More estava de lado, porque o cara estava muito ocupado com outras coisas. Mas depois que eles lançaram esse álbum aqui, acho que fizeram turnê e tudo, mas... Cadê mais novidade? Hoje em dia as bandas são assim. Tem um lado bom, né? Que é... Não lança qualquer porcaria, lança exatamente. Elas não são obrigadas, pressionadas a ficar editando toda hora, porque daí você força o músico a criar aquilo que ainda não está no ponto de ser criado. Porque música é experiência, você tem que viver coisas para poder expressá-las. Então às vezes demora tempo, né? Às vezes a banda demora 4, 5 anos para gravar um disco. Depois tem que ficar lançando todo ano um disco novo, não consegue. Tem que superar o anterior, né? Daí não consegue, criativamente não consegue. Então hoje em dia a gente vive uma realidade diferente, as bandas levam muito mais tempo para gravar novos trabalhos, mas quando saem coisas muito boas, como esse, que eu gosto bastante,
que é o meu destaque aqui de 2000 e estamos em 2015. 2015. Vamos para 2016. Então, 2016, quem vendeu mais? Drake. Rapper também, né? A gente teve as Olimpíadas aqui no Brasil e teve a tragédia da Chapecoense, do avião da Chapecoense, infelizmente, né? Uma coisa que marcou bastante o finalzinho lá dos anos 2016. Né? Sobreviveu só uns 2, 3 caras. 2 ou 3 caras, né? Então é triste lembrar, mas aconteceu, acho que foi um dos destaques que me marcou muito nesse ano. Né? Em termos de música, foi uma volta também. Na verdade, não uma volta, né? A volta dos que não foram, né? É o lançamento aí do Danner and Sherman, uma vez que o Merciful Fate também tinha parado, né? King Diamond estava parado, tava com problema, câncer aqui, cardíaco lá, né? A gente também se tratando. E poxa vida, não dava pra voltar com o Merciful Fate, então a dupla de guitarristas, o Hank Sherman, né, e o Michael Danner, lançaram esse. Meu, podia ter um outro nome também, né, cara? Tudo bem, a gente sabe, né? Mas cria um nome de uma banda, uma coisa. Não tem um lançamento dele novo que agora é outro nome? Outro nome, Dennis, qualquer coisa? Eu não sei também o que é, mas. Acho que não é com Sherman. Não é com Sherman. Mas a cara, você fala assim, nossa, é Merciful Fate, né? Porque bem lembrando. E o som também lembra alguma coisa do Merciful Fate, mas tem um pouco de Black Sabbath, é um pouco mais variado, né? Então, putz, foi um destaque muito legal mesmo poder ver de volta esses dois guitarristas, os caras que mandam muito bem. Então, nesse ano realmente me marcou essa volta aí ou melhor, a volta não, na estreia. Eles tinham estreado acho que um EPzinho antes, né? Mas o primeiro álbum deles aqui, talvez o único, não sei, né? Do Danner and Sherman. Legal, 2017 eu comprei, eu já tinha uns 4, 5 anos quando fazendo essa coisa dos tops, né? E em 2017 eu lembro de que um dos grandes destaques, né, eu faço 30 destaques, né, não faço só um aqui, mas recentemente eu consegui comprar finalmente o CD, então eu vou mostrar aqui Body Count, chama-se Bloodlust, acho que já é um 6º ou 7º álbum de estúdio deles, que é o projeto heavy metal aqui do Ice-T, do rapper, né, a gente tá falando de rapper, mas esse é um rapper que faz metal, e esse álbum é espetacular, é super pesado, eles prestam um tributo ao Slayer aqui, né, eles tocam 2 músicas do Slayer, que é tipo um medley com a Raining Blood e Post-Mortem. Mas tirando essa parte do tributo e tal, puta peso. E as letras, cara, se você quer saber o que é que se passa nos Estados Unidos... Coisa social total, né? Ouça esse time, você fica na hora sabendo o que esses caras vivem na pele lá. Então um álbum muito... uma coisa muito urbana, né? Da vida lá deles, né? Falando do racismo, enfim, os problemas todos sociais que eles têm, mas com uma pegada super pesada. É uma puta produção, eu já nem sei quem é que produziu, mas o som tá excelente. Se todas as bandas tivessem um som assim, nossa. Mas enfim, destaque no meu top que eu finalmente comprei, então eu resolvi mostrar aqui, Body Count Bloodlust. Muito bem, vamos para 2018. 2018, quem está na praia de sucesso, quem vendeu mais ano passado? Eminem, de novo. De novo, cara, ele tá comprando, não é possível, né? E lembrando algumas coisas do ano passado, que eu lembrei aqui, puxei de cabeça algumas coisas que eu lembro, né? Aqueles moleques que ficaram presos na caverna na Tailândia. Puta que sorte, né? Que, embora um dos melhores acho que morreu pra salvar os moleques, mas deu tudo certo, eles saíram. Teve aqui em São Paulo, no Brasil, a greve dos caminhoneiros. Sim. Parou o país, ou seja, qualquer coisa que você tava falando, pô, a gente tem que tentar melhorar a nossa vida. A gente não dá pra depender só de transporte por caminhões, por estrada. A gente tem que fazer algumas coisas melhores, né? E até poluam menos também, né? E o Museu do Rio de Janeiro. Putz, né? Que coisa, a gente... ter aquele acervo todo perdido. Eu lembro que eu tenho colegas que trabalhavam lá na área de paleontologia, os caras choravam, porque só tinha lá algumas peças, né, de fósseis, não tem mais, acabou. Né? Então os caras têm tudo bem, aquilo escaneado, aquilo fotografado, mas foi perdido, então a coisa física foi perdida. Tá? E em termos de discos, eu acho que mais que merecido falar, né, do Luiz Domingos, Crew, cara que batalhou demais, né? Passou pelo Brave, né? A banda aqui interior de Itu, depois pelo Eternal Fate e finalmente conseguiu lançar depois de um EP, conseguiu lançar esse álbum que é muito legal mesmo. Você curte aquele metal rasgadão, aquele speed metal, né? Fazia tempo que a gente não tinha uma banda aqui no Brasil com essa pegada. True Metal também, não? True Metal, né?
Eu sei que foi lançado lá fora, né? Acho que tem versão em vinil também. Então, putz, o cara merece, o cara é um batalhador, o cara tá aí, o cara tá todo momento lutando, batalhando mesmo pela cena, né? E a gente sabe que é difícil, cara. A gente sabe que quem tenta viver disso, quem tenta ficar emaranhado em tudo isso, né? E sobreviver, na verdade, dentro dessa cena, só com isso, o cara é um batalhador mesmo, né? Então, putz, vai meu destaque aí do ano passado pro Luiz, né? Que incorpora aí a banda Crew. E que também fala de coisas muito legais que eu gosto dos quadrinhos, né? Quando eu vi o título assim, né, The Black Coast, eu falei assim, a Rainha da Costa Negra, né? É Conan. Então eu acho que tanto ele como o Grey Wolf, sim, são essas duas bandas aí que sustentam esse true metal, assim, esse barbaric metal aí, né? Aqui no Brasil, então é muito legal ver isso, que quando eu era moleque eu lia muito Conan, né? Ainda leio hoje em dia, tô comprando a coleção, aí, né? Então muito obrigado, Luiz, né? Por relembrar essa coisa aí do metal bárbaro, essas histórias de verdade, não tanto como ficou recentemente, né? O Menor, por exemplo, ficou uma coisa mais... Sim. Perdeu a graça, né? Sim. Então acho que vocês estão aí até de repente pra preencher essa lacuna. Então obrigado mesmo. Fica o destaque no passado aí pro Crew. Legal. Olha, o último CD que eu vou destacar, né? Estamos no ano de 2019. Então significa que vai ter spoiler. Só se ele falar que ele tá dando uma enganadinha. Ele vai falar de 31 álbuns. Não vai ser top 30, vai ser top 31. Não, eles vão estar no meu top, mas não é o top internacional. Vão estar no meu top nacional, que eu fiz questão de falar aqui de uma banda nacional, que é o Crier. O álbum de estreia dessa banda chama Where Treasures Are Nothing. Álbum de estreia dessa banda aqui de São Paulo. Quem acompanha o canal aqui já viu, entrevistei eles aqui, fiz reação com eles, moleques são muito bacana e fazem um som difícil assim, eu considero o death metal melódico com um pouquinho de coisas assim modernas, de metalcore talvez. Aí você fala metalcore, muita gente vai ouvir e não tem nada a ver com metalcore. Talvez tenha algumas referências, mas eles me lembram assim... Creator, me lembra o thrash, mais repaginado assim. É como se vê aquelas bandas que faziam no final meados dos anos 80, começando esse thrash, principalmente esse thrash mais tipo o Voivode, assim. Alemão, não, mais europeu, principalmente essa pegada assim. O Voivode não, o Voivode é mais trampado, assim, é difícil. Eu acho que o som deles é mais direto, não é tão diferente, mas tem essa pegada sueca. In Flames. Mas não desse novo, assim, eles não são comerciais, eles são bem porrada. Mas no bom sentido, vi eles ao vivo, fui no show de lançamento, então. Uma banda que eu acho que é um dos destaques, com certeza estará no meu top 30, uma banda nacional aqui para fechar com chave de ouro aqui. Nossos destaques. Destaques do assinante que pediu. Exatamente, dos últimos, eu ia falar da última década, né? Que a gente está aí quase virando a página para 2020, né? Incrível, né? Nossa, tamo velho. Mas se você tiver sugestões de coisas diferentes, ou até pra falar dentro dessa linha mesmo, melhor de alguma coisa, melhor ou estilo, ou instrumento, qualquer coisa, deixa aí sugestão que a gente tenta montar um programa sobre isso. E se quiser comentar sobre os teus principais discos da coleção desses anos, ou então fala, eu gostei desse, eu gosto desses que vocês mostraram, ou puta, como é que vocês conseguem gostar desse aí que você mostrou? A sua opinião é bem-vinda. Gosto não se discute, mas a gente comenta, a gente brinca aqui, mas a gente respeita muito o seu gosto também. Por isso, pode deixar o seu comentário e... a gente se vê ano que vem. Ano que vem a gente tá aí de volta. Falou!